Fala, meu povo, como é que vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa aqui o pessoal do Proarmas Pernambuco mandar o convite aqui. Manda um convite aí, Enio. O doutor Fábio tá por aqui. Tá o doutor Fábio na transmissão. Deixa eu ver o Enio aqui. Manda um convite aí, Enio. Por favor, meu patrão. Pronto, E aí, Fábio tá, GG? Fábio tá aqui. Deixa eu ver cadê o Enio aqui. Eu acho que o Enio não atualizou o Instagram do Proarmas Pernambuco. Acredito, acredito que tenha sido isso. Enio, vê se você consegue mandar o convite aí, por favor, para participar. E eu Galera que sou está meio chegando mobral aí. nisso aí, viu, professor? É o quê? Eu sou meio mobral nesse negócio de Instagram e tudo É porque o mais. Instagram, se você não atualiza, de vez em quando você não consegue participar. Deixa eu ver aí se o Enio manda. Galera que está chegando agora aí, ajude a gente. Não está Pronto, enviando, tá porque aí. deve estar atualizado aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o Enio aqui para participar com a gente. Vê aí, Enio, se apareceu para você, por favor, meu patrão, o convite. Pessoal que está chegando aí, que quer ajudar essa discussão, já vai dando o seu like, vai compartilhando a transmissão aí, que isso ajuda muito. Vocês não imaginam como o Instagram pune quando a gente fala de armas e tal. Você que está chegando agora vai compartilhando. Pronto, ele acabou de entrar aqui. Boa noite, Enio. Vamos, boa noite. Cara, Vamos ver agora se agora vai. essa é a internet de Tandera, né, do PLGG, aquela internet Porra. turbinada, tá lindo agora. Eu acho que agora está funcionando. Então procede a informação de que quem manda a live é que dá o sinal, né? Quem demanda a live é quem oferece a qualidade. E o Instagram começa a punir, sabe? Quando tá ruim. Bom, então vamos lá. Agora que Então vamos vocês estão lá. aqui, deixa eu explicar que eu vou passar a bola para ele fazer as devidas apresentações. Certo? A gente estava transmitindo no Instagram do ProArmas Pernambuco. Eu estou aqui com o presidente, representante do ProArmas Pernambuco, que é o Enio, e a conexão lá não estava legal, então eu sugeri ao Enio que a gente viesse para o meu Instagram para tentar fazer a transmissão, mas a transmissão não é minha, a transmissão é do ProArmas Pernambuco. Então eu vou passar a bola para o Enio faz a apresentação normal, apresenta o doutor Fábio e tal, e aí a gente começa a conversar já na parte que interessa os caras. O que é que você acha, Enio? Bom, perfeito. Obrigado, Giovanni, pela sua sugestão. Acho que agora ficou adequado para a gente debater esse tema que é importantíssimo. Então, eu acho que, professor Giovanni, eu acho que e se o Fábio também concordar, eu acho que nós já entendemos que não adianta a gente ficar falando sobre qual é o caminho lá dentro do STF, o que é que a gente deve fazer, o que é que... Porque dar uma orientação jurídica para um fato que não tem respaldo jurídico é debater o insano. Então, eu acho que a gente poderia dar início, e aí vamos considerar como se a live estivesse iniciando agora, porque boa parte das discussões tiveram ruídos. Então, vamos lá. De fato, professor Giovanni e doutor Fábio, o que isso impacta, o que de fato tem de impacto real para os atiradores esportivos, e a gente, de repente, no segundo plano, a gente pode até debater qual foi o impacto dessa liminar, desse episódio no STF ocorreu para o cidadão comum na sua aquisição do acesso à posse de arma de fogo. E aí acho que a gente pode iniciar tratando do objeto. O que é que vocês acham? Sim. Fábio, faça as honras aí. Perfeito. Professor, mais uma vez, né, dizer que é uma satisfação, né? Vamos lá. O que é que eu acredito, Enio, em relação a CACs? E o professor Giovanni falou de uma forma muito, muito clara. Tem muito CAC achando, não entrou aqui na nossa seara, nada muda. A gente tem a gente tem um status para o CAC desde a criação do Estatuto de Desarmamento, dezembro de 2003 até hoje. A gente tem um avanço no direito. Né? A gente teve aqueles lançamento vigor do Estatuto de Desarmamento, mas os CACs, eles conseguiam comprar uma .45, eles conseguiam ter uma arma importada que um policial federal não tinha. Né? E agora, o que me vem muito, professor Giovanni, é que quando o Estado avança no direito do cidadão,
é com duríssimas penas que a sociedade retoma essa condição de direito. E uma questão que o senhor levantava na época de pandemia, né, e eu escrevi à época dizendo: fico muito feliz em ouvir a minha voz gritando mais alto. E da mesma forma, essa agora, Enio, entendeu? O que eu vejo é o Estado avançando no direito do cidadão, e é muito difícil. É com duríssimas penas que a gente faz isso retrair. Tá? Professor Giovanni, Fábio, eu sou pessimista, não, realista, concordo, mas acredito que o moral, né, de quem arregimenta essas linhas, né, a gente está falando, com todo respeito, da maioria da população brasileira. Sabe o que é, Fábio, que a gente tem que ponderar aqui? Eu escuto muita gente dizer: não, mas os CACs sempre tivemos problemas em relação a armas de fogo, mas os CACs sempre foram preservados. Pessoal, há 10 anos atrás ninguém sabia o que era CAC, não. Há 10 anos atrás ser CAC não era pauta política. Se você chegasse há 10 anos atrás e perguntasse a um deputado federal que era CAC, ele não ia saber o que era. Hoje, não só os CACs têm visibilidade, como eu particularmente acho que o ProArmas Brasil é a organização da sociedade civil de direita mais bem estruturada e organizada. Eu tive no Encontro Nacional do ProArmas no mês de julho em Brasília. O Enio estava lá na frente. Eu não consegui falar com ele porque ele estava fazendo o cordão de isolamento do Marcos Paulão na frente ali, junto com outras pessoas lá. Eu tive ano passado também. E hoje, ser CAC, e hoje a pauta CAC é uma pauta que ganhou projeção na imprensa. Todo mundo sabe o que é CAC. Eu sou de um tempo, Fábio, que clube de tiro sem muita capital e não tinha. Você não tinha. Hoje você tem aqui no Recife clube de tiro em quase todo o bairro, clube de tiro 24 horas. Você tem a base Armalite, onde teve o W26 final de semana, que é a base mais bem estruturada da América Latina. Então, assim, a pauta CAC está muito em vista, por bem ou por mal. Então, eu acho que sim, eu acho que existe sim uma preocupação, e os CACs têm que ter essa preocupação, porque no presente momento os CACs já foram atingidos. Eles foram atingidos, assim, vamos dizer, de raspão. Por quê? Os calibres proibidos vão atingir diretamente o manejo do Java-Porco, aqui no Brasil, certo? O manejo do Javali. Mas quem já tinha calibre proibido, calibre restrito, melhor dizendo, quem já tinha calibre restrito, manteve. Só que foi só o primeiro passo. Eu vi e eu critico isso abertamente. Quando nós tivemos o 9/7, tinha clube de tiro aqui em Pernambuco fazendo evento dentro do clube de tiro. Eu disse isso. Eu disse: olha, sabotando o evento nacional. Sabotando o evento. Eu disse: como é que pode? Você tem o 9/7, gente saindo de ônibus aqui, saindo de Recife, passou Caruaru, Garanhuns, e no 9/7, gente fazendo promoção de munição dentro de clube de tiro aqui em Recife, como se aquilo ali não fosse atingir ele. Então, Giovanni, e só de interromper, desculpa, você acredita que com todo esse cenário do meio do tiro, passando por um momento tão delicado como esse, tem clubes de tiro que dizem: eu não quero conversa com o ProArmas porque eu não gosto, aqui não é lugar para ativismo. Mas sabe por quê? E aí você, mas sabe por quê? Eu tenho uma resposta muito pragmática para dar para todo mundo que diz isso. Eu digo: porque você está vivendo há 10 anos atrás. Porque você acha que o fato de você ter, por exemplo, um sócio oculto que é policial federal ou policial militar ou é ligado à prefeitura, vai segurar? Não vai, porque você precisa do cliente. Você pode ter o clube mais fantástico da face da terra. Você pode ter clube com isolamento acústico na pista indoor, com ar-condicionado virado para você, como é o Clube 61 lá de Brasília, que é uma pessoa, inclusive, muito gente boa. Mas você vai prezar do cliente. Agora, você já quebrou grande parte do comércio de armas de fogo no Brasil. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que querem adquirir a primeira arma, o que é que elas fazem? Elas vão adquirir pela Polícia Federal, porque é mais rápido. O processo para tirar CR, para ter autorização de comprar a arma, para poder fazer o apostilamento, para poder tirar a guia de trânsito, dependendo da região militar, dura 1 ano e meio. A gente tem até sorte que a gente está subordinado à 7ª Região Militar aqui, com 1 ano, 9 meses, 1 ano, se o seu despachante for bom, você consegue resolver. Mas vai para a primeira região, principalmente para a 2ª Região Militar. Tem processo lá de CR que está com 2 anos, processo de CR lá. Então, o que é que o pessoal fazia? O pessoal ia para a Polícia Federal para ter a primeira arma, porque era mais rápido,
lá. Eu diria a você mais barato também, porque basicamente é o custo da arma, que é diferente de um CAC, que tem o custo do CR, do clube de tiro. Agora, a partir de setembro, o Exército está exigindo a habitualidade também, tem o gasto da munição, tem uma série de gastos. E quando vem essa decisão do Fachin, que faz com que a aquisição da posse da arma de fogo junto à Polícia Federal passe a ter os mesmos requisitos do porte da arma de fogo, ele quebra essa porta de entrada no mundo das armas. E quebrando essa porta de entrada no mundo das armas, ele vai quebrar parte do núcleo que existe em torno do comércio das armas de fogo. Você vai ter menos lojistas que vão aguentar o baque, consequentemente, você vai ter menos gente querendo bancar o risco de importar armas, a arma vai ficar mais cara, a munição vai ficar mais cara, o mercado ele vai começar a enxugar. E outra, quem não conhece o mercado como a gente conhece, hoje talvez pense duas vezes em tirar o CR. Ou hoje talvez já não queira comprar mais um 9mm, vai querer comprar uma 380. Ou se vai investir, estava pensando em investir numa G19 ali, pagar 15 mil reais, ele vai comprar uma G2C. Entendeu? Então, tudo isso, aos poucos, vai gerando um abalo dentro da estrutura. E esse abalo vai chegar nos clubes. Esse abalo vai chegar no lojista. Mesmo que o clube não queira, mesmo que o clube diga, não vou me envolver com o ProArmas. Ok, mas vai chegar em você e você vai precisar de alguém para lhe ajudar. Não tenha dúvida, porque muitos clubes, eles têm em seu estoque calibres restritos. O que é que eles vão fazer com esse estoque agora? Então, vão amargar. E assim, como você tem iniciado, professor Giovanni, eu não tenho a menor dúvida que um dos maiores prejudicados é o caçador, porque o caçador, por essência, ele precisa de arma de grosso calibre, e que é o que foi exatamente o foco da decisão do ministro Fachin, que são os 762, os 556. Então, a caça legal do javali é um prejuízo sem tamanho para o caçador, mas o atirador esportivo também. Porque nós temos campeonatos que muitos só conhecem aquelas competições de tiro de precisão a 10 metros ou o próprio IPSC, mas a gente tem uma modalidade esportiva que é o chamado Trigun. E o Trigun são 3 modalidades, então você precisa ter uma arma de um calibre maior para poder fazer essa competição. Então, praticamente, essa decisão acaba com essa modalidade esportiva. Então, o que nós sempre almejamos para o nosso país, que é o fomento ao esporte. Na verdade, uma decisão dessa termina com uma modalidade. Para você ver o tamanho do absurdo. E não só isso também, tira o direito de autodefesa do cidadão dentro de casa. É aquela história. Imagina só que eu me mudo para uma área onde eu preciso de um instrumento de defesa. Meu caminho mais rápido era a Polícia Federal. Eu ia lá, demonstrava todos os requisitos objetivos e comprava minha arma. Agora eu vou passar 2 anos desprotegido para poder tirar o meu CR. Eu vou gastar 2, 3 vezes mais. E outra aí, e doutor Fábio, se você tem 10 clubes de tiro, eu sempre digo isso para os meus alunos, você tem 10 clubes de tiro na minha cidade, a munição de treino é 3,50, 9mm, 4. Na hora que só tiver 1 ou 2, ela é 10. Isso é comércio, isso é mercado. Oferta e demanda. Nós sabemos a dificuldade que estava para comprar insumo, para fazer recarga, por exemplo. O enchimento de saque estava sendo para comprar insumo. Vai ficar pior. Então, sim, o abalo vai existir para todo mundo. Para quem está lutando pelo direito de autodefesa e para quem não está lutando achando que só vai ter os lucros. Eu falo demais, o senhor tem que me atrapalhar. Não, querido, não. PNGG, fique à vontade. A questão é exatamente, a complementação seria esse final. Não só o CAC, e a gente está falando no CAC que vai ter uma arma lá, claro que ele tem aquela muita lenda urbana, né? O CAC, ele não pode usar a sua arma numa necessidade. Assim, a gente tem aquelas loucuras. Mas o que eu ia complementar é exatamente a questão da defesa. A questão da defesa. A arma que é adquirida para a defesa, a gente inviabiliza. Porque, Giovanni, o que é que acontece aqui? Eu posso lhe colocar que a minha demanda ela é direcionada praticamente para isso aí. E se eu for pincelar o que chega aqui, é muito triste. A realidade das nossas necessidades em nível de segurança
são gritantes, são inacreditáveis aos olhos de quem não vive aquilo ali. Então, eu posso lhe colocar que a gente tem necessidade extremada. Eu posso dizer por cima, senhores de idade, 60 anos, que foram estuprados por marginais, enfim. E você discutir isso, implorar essa análise, falando mais uma vez sobre a perspectiva respeitosamente de reserva de poder, mas é isso. Né? Afeta diretamente essa questão. O pessoal está assombrado. E aí entra um segundo ponto que eu queria muito ouvir do professor Giovanni, que é a formação dessa consciência potencial. O ataque foi a frações, né? E imediatamente se criou a consciência potencial que os decretos caíram. Né? Não acho, como eu falei no início, não sei se sou diferente, mas eu não acho que essa intervenção do ministro Fachin do STF seja uma intervenção leviana, menor, pequena, frágil, que a gente coloque para cima com um tapinha nas costas, vamos lá, a gente vai conseguir. Eu acredito que é extraordinariamente grave, muitíssimo grave, muitíssimo grave. Mas eu acho que a gente ainda tem um peso a mais por essa formação de consciência potencial. Formou-se a consciência potencial de que imediatamente não há possibilidade. E eu tenho a obrigação de dizer, não é assim. A gente tem... é tanto que eu recebo mensagem, professor, a minha GT não vale mais, professor, eu não posso mais levar minha arma a pronto emprego. Olha, pessoal, os calibres caíram. É bom que se diga. O que é o calibre padrão que a maioria dos carros tem? 9mm. Muitos trocaram 380 por 9mm, mas ainda tem 380. O máximo é um 357. É o RT 357 da Taos. O 9mm, o 357, o 38, eles continuam calibres permitidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as GTs continuam válidas, as suas guias de trânsito continuam válidas. Terceiro, você continua tendo o direito de porte de trânsito, de uma arma curta, porte velado, municiada, alimentada, carregada, em pronto emprego para a defesa do seu arsenal, no deslocamento para competições e treinamentos, no deslocamento em direção ao clube, ou área de competição, retorno do seu domicílio. Não tem trajeto, não tem horário. Tudo isso continua valendo. Eu recebi uma mensagem hoje, Fábio, o pessoal dizendo, olha, eu vou viajar amanhã, eu não posso mais levar minha arma porque a Polícia Federal não vai validar minha guia de trânsito para embarcar no aeroporto. Não, isso não mudou. Você vai continuar entrando no sistema, vai continuar gerando a sua guia de trânsito, vai lá comparecer a PF do aeroporto, ele vai validar e você vai viajar. Então, em que pese para os CACs a mudança ter sido só em relação ao calibre restrito, e como o Enio bem falou, o maior prejudicado são os caçadores, principalmente quem faz manejo do javapor, mas o grande ponto está no que você falou, doutor Fábio. É a questão do inconsciente coletivo de que agora não pode mais nada. É a história de agora não pode mais nada. E outra coisa que me preocupa, eu sou contra você dar poder demais a quem quer que seja. E agora nós demos um poder discricionário aos delegados de Polícia Federal, e esse poder discricionário ele passou a ser em contexto. Sabe por quê? Porque quando você tem critérios objetivos para fazer qualquer coisa, não só a aquisição de arma de fogo, pode ser escalar o Himalaia. Eu sei que se eu treinar a escalar o Himalaia, eu vou satisfazer os critérios objetivos. Mas quando eu passo a ter um critério subjetivo, onde alguém vai olhar a minha situação e vai decidir, na percepção dele, se eu preciso ou se eu não preciso, isso é imensurável e incombatível. Não tem como combater. Você vai estar gerando uma hipertrofia de poder na mão de um servidor público, e essa hipertrofia de poder vai fazer que só os amigos do rei tenham acesso à arma pela Polícia Federal. Essa é a leitura que eu faço. Perfeito. É exatamente isso, professor Giovanni. E eu queria só fazer um complemento naquela sua declaração, que, assim, na verdade, essa liminar do ministro Fachin, ela é mais grave ainda no tocante ao acesso à arma de fogo por parte do cidadão. E aí eu não me refiro aos CACs, por parte do cidadão, porque como eu ia complementar, mas teve até um colega que falou aqui nos comentários, se eu não me falha a memória, foi o Emanuel, que é o seguinte: o fato de muitas pessoas, de forma notória, como você bem falou, a partir de agora, na Polícia Federal, vai ter um trâmite muito mais complexo para você ter apenas uma posse, fatalmente, quem tem seu interesse em ter um instrumento para repelir qualquer injusta agressão, vai recorrer ao CR. No entanto, existe um pequeno detalhe que é o seguinte: o atirador esportivo, ele só
o Exército só confere o direito de ter a sua arma municiada, alimentada e carregada no sistema MAC, como nós chamamos, apenas e tão somente no seu trajeto casa-clube, clube-casa. Então, durante o período que você está no seu local de acervo, ou seja, sua residência, ela deve estar acondicionada num local com chave, fixada e totalmente desmuniciada e descarregada. Então, imagine que se você observa algum tipo de ameaça ao seu patrimônio, você tem que ser veloz o suficiente para ir lá, tirar toda aquela barreira, tirar a chave, municiar, carregar para você poder ir lá. Porque, para todos os efeitos, legalmente falando, a arma do atirador esportivo é para a prática do esporte. Eventualmente, ela estando na sua residência, se você é amparado pelo artigo 25 do Código Penal, onde você vai exercer a sua legítima defesa e você tem que buscar meios aptos, obviamente, se você tem uma arma ali, você vai utilizá-la. Mas ela não é para esse fim. No entanto, ela deve estar acondicionada de forma que a gente chama até, inclusive, como você vai transportar, que é arma em um local, munição em um local apropriado que não caracterize um emprego imediato. Então, na sua residência também. Então, veja o prejuízo para o cidadão que, por mais que ele migre para o CR, ele não vai ter o seu pleno direito do exercício à legítima defesa, concorda? É complicadíssimo, é muito grave. E o estímulo ao erro, né? Existe um estímulo ao fazer a gente não precisa entrar no fato de que o Estatuto de Desarmamento é um desastre, absoluto desastre. A decisão do Edson Fachin se aparta totalmente da realidade que o nível, todos os níveis de violência, com emprego os crimes violentos baixaram com a oposição ao aumento do número de armas na mão do cidadão. Então, a gente tem nesse fato o estímulo do cidadão ao erro, ao estar errado. E quem arregimenta essas filas, o que é que ele quer? O professor Giovanni falou, é exatamente isso. Doutor, eu quero para escalar o Himalaia, é para subir o Rio Maior Trade Center na mão, como é que faz? Na corda? Eu faço, cara, mas é muito grave. E ficam apenas os logos à autoridade, né? Dizendo, a autoridade policial, toda vez que a gente coloca essa escalada de reserva de poder em cascata, vai bater. Eu sou péssimo. Matemática de advogado é uma porcaria, né? Mas eu me lembro das minhas aulas de economia, duas coisas que ficaram. O princípio da elasticidade e o fato que só é bom quando é bom para todo mundo. E se a gente quebra, apresenta vantagens para um lado, para um ponto, fatalmente ele vai sentir. Vai bater, essa água vai bater na bunda. É o que vai acontecer. E outra, sabe, Fábio? Eu vejo muita gente assim fazendo bravata. Não, eu vou andar na ilegalidade, minha arma ninguém tira, na minha casa ninguém vem. Não, ninguém vai na sua casa, não. Ninguém vai bater na porta da sua casa para pegar seu armamento, não. Fique tranquilo que isso não vai acontecer. Mas se essa caminhada, entre aspas, de absurdos de teratologias jurídicas continuarem, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ser um cidadão que vai estar dentro da lei e exercendo seus direitos, ou você vai ter sua arma. E eu parto sempre da seguinte premissa. O bandido não procura sigma nem sinarme. O bandido procura a feira do troca do Caiara para comprar o 32 dele cabrito, raspado, numeração raspada, pagando 1.200 conto. Quem procura sigma e sinarme, quem procura Polícia Federal, quem procura tirar seu CR, quem procura Exército, quem quer dar direito. Eu te dou um exemplo. Eu tenho o GovBR, vocês têm GovBR, a gente viaja. Nosso acervo está registrado lá. Eu preciso do GovBR para minha empresa. Se porventura alguém chegar lá e dizer, olha, você tem que apresentar a sua arma na 7ª Região Militar dentro de 7 dias, sob pena de bloqueio do GovBR. Eu vou manter minha arma e vou deixar de trabalhar na minha empresa? O senhor vai perder seu token, doutor? Vai deixar de peticionar? Não vai. Não vai. Então, assim, não adianta a gente estar com bravatas. Eu vou para a ilegalidade, ninguém vai tirar a minha arma. Não, não vai. Mas se você escolheu ser CAC, ou se você escolheu comprar uma arma legalizada, é porque você quer andar direito. Você é um cidadão. Você não nasceu para ser bandido. E
esse estado anormal de coisas, ele tem como evoluir para lhe tornar uma pessoa que está dentro da ilegalidade e prejudicar uma série de outros segmentos da sua vida. E isso é 99% das pessoas que são CAC são pais de família. Ninguém vai colocar, eu não vou colocar o sustento da minha filha em risco, o leite da minha menina em risco para manter o meu acervo, não. Agora, nós temos meios ainda, insisto. Está ruim, está muito ruim. Muito ruim. Vai melhorar dentro de um mês, 2? Não vai. Eu não acredito que vai. Mas existem mecanismos para começar a reverter. Mas não é com bravata, não é achando que a água não vai bater na bunda, como o doutor Fábio disse, não é fazendo evento com desconto de munição e retirada de CR no dia do 9/7, não é achando que não se envolver nessa situação vai resolver, não é isso que vai mudar. Eu até falei na live com o Fabrício Ribeiro, Fábio, e ele, o seguinte, eu não tenho dúvida que algumas pessoas que têm mais projeção, se elas chegassem dizendo assim, ministro Fachin está certo, tem que desarmar todo mundo, na hora que desse entrada no porto na Polícia Federal, era capaz do delegado liberar se você entrar. Eu até digo essa brincadeira. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que quem tem ali 100, 200, 300 mil seguidores em rede social, se a gente começasse a dizer, tá certo, tem que desarmar, o ProArmas está errado, não vale a pena, bora fechar clube de tiro, tudo, na hora que peticionasse ali o porto, não estou falando nem a posse, saía 24 horas, era capaz de lhe deixar na casa. Por quê? Porque tudo é narrativa. Mas beleza, eu vou fazer isso, eu vou me preocupar com o meu lado, e lá na frente, na hora que essa situação começar, porque eu vou ser um dos últimos a ser atingido, mas começar a bater em mim, começar a bater no Enio, começar a bater no Fábio, quem é que vai vir no nosso socorro? A hora agora é de entender a gravidade da situação, de, ao entender a gravidade da situação, fazer uma escolha. Você é a favor da pauta do direito de autodefesa porque a arma é um objeto, é um instrumento. É um instrumento que nos dá uma igualdade de forças perante os nossos agressores. Você é a favor do seu direito de autodefesa? Primeira coisa, desconstrua narrativas. O Dr. Fábio foi muito pertinente. Nós temos uma inconsistência de dados. Qual é a inconsistência de dados para a narrativa? Nós aumentamos 3 vezes o número de armas legalizadas no Brasil a partir de 2018, 2019 e reduzimos em 1/3 o número de crimes violentos. Vocês sabem quantos CACs se envolveram no ano de 2021 em crimes violentos, crimes de homicídio com arma de fogo legalizada? 5. Isso corresponde a 0,001% do número de homicídios. O Brasil tem 42 mil homicídios. E lembrando que quando a gente fala assim, CAC se envolveram com um crime envolvendo arma de fogo, quando você vai investigar qual foi o crime que ele cometeu, ele estava andando sem AGT, é crime, porte ilegal. E que não é, né? E que não é, porque não estar portando AGT é diferente de não ter AGT. São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, não podemos levantar os dados não batem. Na decisão do ministro Fachin, ele faz uma coisa que eu acho curiosa. Ele pegou, não vou falar o nome do instituto, porque eu tenho uma demanda judicial, eles estão me processando, então não vou falar para não ter um outro processo. Mas o ministro Fachin pegou os dados de um instituto, certo? E ele usou esses dados do aumento da violência de 2010 a 2017. E os dados de aumento de arma de fogo de 2018 a 2022. Quer dizer... essa foi a maior canalice. A culpa da violência até 2017 é das armas de fogo de 2018. Nós retroagimos no tempo. A gente adquiriu a arma em 2021, pegamos a DeLorean de volta para o futuro, fomos lá no passado cometendo crime. E parece que as pessoas não se atentam para o tamanho do absurdo, que são narrativas. Então, assim, tem como reverter? Tem. Mas o primeiro local que você tem que reverter é aqui. Eu vou falar por mim. O seu clube de tiro não apoia o ProArmas, você está no clube de tiro errado. O seu lojista não apoia o ProArmas, você está comprando arma no local errado. O seu candidato a deputado federal, a senador, a deputado estadual, só aparece em época de eleição para querer bater foto do lado dos carros, você está com o deputado errado. Por quê? Porque nós que defendemos o direito de autodefesa do cidadão, nós precisamos evoluir aqui, destruindo primeiro as narrativas. Não acho que você vai ter força para mudar a decisão do Fachin, você não vai. Mas você tem força para convencer aquele seu vizinho que está lá para escolher qual clube de tiro vai se filiar, e esse clube de tiro lá no 9/7 fez promoção para todo mundo estar lá,
e esse outro estava com a caravana do ProArmas. Você consegue mudar a cabeça dele para ele ir para esse aqui. É um pouquinho todo dia, é o que eu penso. E sabe o que é mais interessante, Giovanni? É que, assim, quando nós realizamos o 9 de julho, a gente precisa entender também que o direito do acesso às armas de fogo que está sendo retirado é de todo cidadão, não é do atirador. Porque o direito, como o doutor Marcos Paulão fala muito, ele nos é tirado como se fatia um salame, é aos poucos. Então, quando a gente vai fazer um levantamento do público do 9 de julho, que acontece todo ano, né, lá em Brasília, nem todos são atiradores, muitos vão ao evento exclusivamente porque são amantes da liberdade, porque nós não falamos só de arma, nós falamos de liberdade. E aí muitos falam assim, mas eu não sou atirador, eu não preciso me envolver nessa causa. Olha, Enio, eu não preciso ter nenhuma deficiência física para apoiar a causa da acessibilidade. Eu simplesmente simpatizo com aquilo, acho legal e vou apoiar. Entendeu? E eu ainda vejo algumas classes, professor Giovanni, que são extremamente prejudicadas e eles, às vezes, não se mobilizam. Eles acham que a causa os vigilantes mesmo. Pois é, eles acham que a causa do ProArmas é a causa dos CACs, quando, na verdade, a lei que rege a função dos vigilantes, eles têm um artigo, se eu não me engano, é o artigo 22 da lei, acho que é 7.102 de 83, se não me falha a memória. O artigo 22 ele é bem claro. O vigilante ele não tem a propriedade da arma. A arma fica no nome da empresa. Então, quando ele larga do serviço dele, ele vai desarmado para casa. Então, às vezes, ele está ali defendendo um patrimônio, mas a vida dele fica desprotegida. E o detalhe do artigo 22, quando ele fala o vigilante ele só tem direito a portar durante o serviço, bem claro, é durante o serviço, apenas um revólver 32, 38 ou uma calibre 12. A calibre 12 é quando permitida. Então, você imagine que artigo absurdo, onde a gente está vivendo hoje o momento do novo cangaço, onde nós temos quadrilhas altamente especializadas que entram para roubar banco, às vezes com .50, com armas de altíssimo calibre, inclusive de repetição, e a gente tem uma legislação que aufere ao vigilante portar apenas um 38 de 5, 6 tiros. Então, se você não eleger um deputado comprometido com a causa, para lá ele mudar essa legislação, você não vai melhorar o seu serviço. Os policiais, a classe dos policiais, ao invés de abraçarem esse movimento também para melhorar o seu trabalho, né? Muitos falam assim, mas isso aí só vai atingir os atiradores. O que não falta é projeto tramitando lá no Congresso para desmilitarização da polícia. É brincadeira um negócio desse. E tá todo mundo aí, parece que a gente tá vivendo a farra do oba-oba. E só quem está sendo prejudicado são os CACs. E ninguém alerta que tudo é retirado aos poucos até chegar ao desarmamento máximo. E aí o caos está implantado. Oi, Enio. Me permita, viu, PLGG? Eu tinha falado, e falei muito dessa coisa, da reserva de poder. Eu tenho poder, você não tem poder. E a gente vê, infelizmente, a gente vê muito isso. Eu tenho muitos clientes que processam porte de arma de fogo e algumas vezes me deparo, raríssimas vezes, mas você se depara com aquela coisa da ideia de ser estrelista. Como você vê também com raras perspectivas na ideia de CAC, né? Eu sou especial, o cara que não é CAC não é especial. E quando a gente coloca isso de forma cíclica, o cidadão armado que passou por todo aquele crivo, uma vez viu o PLGG, uma vez não, várias, né? O pessoal, não, mas Bolsonaro liberou arma para todo mundo. Esse querido, a única coisa que ele fez, assim, claro que fez mais coisas, mas a grossíssimo modo. A única coisa que ele fez foi fazer com que se respeitasse a lei ordinária, que foi chamada para criar essa consciência potencial de estatuto de desarmamento, que não era uma lei tão ruim como foi aplicada, desvirtuando o conceito jurídico do artigo 10, que é a nossa discussão hoje. Né? Durante esse período, 2013... Só para complementar esse teu raciocínio, eu ainda vou mais além. Essa história de dividir a sociedade em castas só existe no Brasil. Porque os outros países, ou eles são desarmamentistas, ou eles são armamentistas. Não existe essa história de, olha, eu sou desarmamentista, mas
os CACs podem ter acesso à arma. Isso só existe no Brasil. O Bené Barbosa diz que o CR já é um absurdo por natureza, né? Pois é. E eu concordo com ele. O CR é um absurdo por natureza. E não só isso, Enio e Fábio, não só isso também. Você acaba criando entre os próprios CACs uma ideia de eu sou melhor do que os outros, que eu tenho CR. Isso é horrível. A ideia PLGG de reserva de poder. E a gente tem que fazer isso, quebrar esse ciclo que eu vejo, eu vou pedir licença para fazer um raciocínio muito simples. Quando criou aquela maluquice lá de o aluno não pode ser reprovado. O alunozinho ficou lá, tinha que estar na escola, porque senão não recebia o bolsa isso, bolsa aquilo e tudo mais. E você constrange um professor a estar ali com um assassino, com um traficante e tudo mais. Para aquela criança fazedora de besteira, tá ótimo. Quem manda aqui na escola sou eu. Daqui a pouco ele não tem emprego. E se dá o estelionato político. E eu falo dessas questões de precisamos quebrar, como o PLGG colocou, essa coisa do exclusivismo. Eu sou CAC, eu sou especial. Cara, não, eu sou polícia, você é CAC, eu sou especial. Então, eu sou PF, eu sou delegado de Polícia Federal concedente. Eu sou juiz, vou julgar, falo de forma respeitosa com todos, mas para explicar. Eu sou juiz e eu imponho um excesso de conduta em cima do policiamento. O STF faz o que quer. Essa cascata de reserva de poder a gente precisa quebrar. Por isso eu chego nesse momento, PLGG, do rogar às autoridades concedentes que cumpram a lei, que tem essa questão. Eu sempre falo, Fábio, como é que é? Quando eu vou falar sobre atuação na Justiça Federal, o que o pessoal entende, o que os meus clientes entendem é o que vem nessas decisões. E eu digo, querido, abaixo aqui nos meros mortais, a gente tem operadores do direito extraordinários, muitíssimo bem instruídos. E a gente tem um cumprimento da norma excepcional. A gente fala de Ministério Público Federal, né? Ministério Público dos Estados. Então, qual é o roubo? E o que é que eu indico? Viu Giovanni? O pessoal tá, como eu falei, o pessoal tá triste. Teve gente que devotou todo isso aí. Os lojistas têm estoque. Eu conversei hoje com a lojista, passei com uma dessas. Cara, eu liguei para fulano da loja tal, ela tá 2 dias, não entrou um cliente. Foi o que eu falei num dos grupos. Viu, Enio? Eu disse, minha gente, vamos lá. O que é que a gente tem que fazer? Entendam que a gente precisa quebrar não só essa coisa em nível de sociedade, casta de reserva de poder, mas a gente tem que quebrar essa consciência potencial. Tá? Vamos avançar nos pedidos. O pessoal tá com receio de fazer a aquisição, faz o processo de solicitação antes, mas faça. Eu até disse, Tiago, com um parceiro da Parabelo, eu disse, querido, eu vou fazer uma live ou um curso para apresentar para o pessoal uma forma mais didática de viabilizar a apresentação dessa efetiva necessidade. PLGG, eu acredito que não há fundamento, tá? Com todo respeito às opiniões diversas, não há fundamento para você ter uma equiparação na ponta da lança da posse e do porte de arma de fogo. Por quê? Porque antes de 2018 isso não era feito. O conceito era tratado da mesma forma, mas você tinha uma análise mais branda para a concessão da posse. O professor vai lembrar disso. Para conseguir o porte era um absurdo. Tivemos aqui até unidades de deferimento por ano no estado de Pernambuco, que é um estado desarmamentista, tem um viés de esquerda extremamente forte. Eu acredito e espero, viu, PLGG, que a gente, no mínimo, retorne a esse status quo ante, para que a análise da concessão da posse, ela mesmo com os requisitos, elas sejam feitas de forma mais branda, como era antes de 2018. O pessoal já de cara, olha, corre todo mundo para o CAC. Eu espero e acredito que a gente não sofra isso, tá? A gente está com uma mudança na Superintendência de Pernambuco de gestão da Delegacia de Concessão de Armas. É normal que a gente tenha uma contenção administrativa, que o recado seja dado, olha, a gente não vai dar porte de arma para todo mundo. E o que a própria lei diz, você tem que demonstrar e tudo mais. Mas eu rogo às autoridades
que se vinculem a essa legalidade e que, no máximo, a gente retorne esse status quo ante. Viu? Assim, deixa eu ver como é que eu coloco. Eu sou um profundo admirador das forças policiais. Todo mundo que me acompanha nas redes sociais, minha vida é pública nas redes sociais, sabe? É a proximidade que eu tenho, tanto com a Polícia Federal, quanto com a Polícia Civil, principalmente com a Polícia Militar de Pernambuco. E, assim, eu tenho que dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Eu até entendo, o delegado da Polícia Federal, ele está na defensiva também. Porque se a gente não sabe o que vai acontecer, também não sabe o que vai acontecer. Perfeito. Então, eu acho que nesse momento nós vamos ter indeferimentos de lote. Não é por maldade do delegado, não é por isso. É porque o critério, insisto, deixou de ser objetivo e passou a ser subjetivo. E na hora que o critério passa a ser subjetivo, em um momento de insegurança, é melhor negar. Eu vou me resguardar. Eu posso criticar o delegado da PF por isso? Não, não posso criticar o delegado da PF por isso. Certo? Acho que vai levar um tempo para as coisas se ajustarem. Acho que muita gente vai correr para tirar o CR e isso vai produzir um atraso gigantesco. O sistema do Exército é feito para não funcionar, infelizmente, certo? O sistema é feito para não funcionar. Então, acho que nesse momento nós vamos ter uma restrição. Mas acredito que nós não podemos passar uma ideia. A situação é gravíssima, mas acho que a gente não pode dizer que é desesperançosa. Não tem o que fazer, tenho que fazer. Eu insisto. Eu, particularmente, enxergo um caminho viável. Acho que não é o momento de ser colocado. Acho que essa é a própria postura do ProArmas, né? Não é o momento de ser colocado. Não é o visareiro isso acontecer antes da reeleição. Porque, de novo, tudo que a gente está discutindo presume a reeleição do presidente. Se o presidente não for reeleito, acabou-se. Não tem mais o que nós discutirmos. Nós falamos isso na live que caiu. Mas o que é que nós podemos fazer? Cada um dentro das suas possibilidades. Nós temos que começar a mudar a cabeça, desconstruir narrativas. Por exemplo, eu escuto muita gente chegar e falar assim, olha, os atuais decretos do presidente Bolsonaro são um absurdo nunca visto no Brasil. Eu digo, calma lá. Tinha decreto de Temer que era muito melhor do que esse. Saudade do decreto de Temer. O decreto absurdo, o decreto que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, veio, quando ele trouxe aquele primeiro decreto, eu digo, não, isso aqui não vai ficar nunca, porque isso aqui é tão esticado. Em fevereiro. Que é absurdo. Na hora que eu li, eu vi os caras comemorando, meu irmão, Debrecht, vamos ser realistas. Nós estamos tudo macaco velho achando que isso vai passar. Então, assim, você pode começar cada um a fazer isso. E eu insisto nessa tecla. Eu ando mais do que notícia ruim. Por exemplo, quinta eu estou em Juazeiro, sexta eu estou em Fortaleza, sábado eu estou em Teresina, segunda eu estou em São Paulo, na outra semana eu estou em Petrolina, em Juazeiro da Bahia, na outra eu estou em Brasília. É o alto clero da live, né? E toda cidade que eu vou, eu faço questão de visitar o clube de tiro, a não ser que não dê tempo. Porque às vezes tem cidade que você chega 5 horas da tarde para dar uma palestra às 7 horas da noite, pega o ônibus 11 horas. O voo 11 horas, o ônibus 11 horas, enfim. Mas toda cidade que eu vou, eu faço questão de frequentar o clube de tiro. Você é dono de um clube de tiro, está recebendo alguém lá de fora, explica, principalmente para o atirador, que não é CAC, o cara que vai lá para conhecer. Explica a realidade, tenha paciência, seja didático. Eu estou cansado de chegar em clube de tiro e perguntar, pessoal, eu posso fazer aqui uma foto do clube de tiro de vocês? Eu estou pagando pista, pagando munição, vou porque quero. Marcar o ProArmas, marcar isso. Não, a gente não quer se envolver. A gente não quer nenhum tipo de ligação. Então, assim, cada um de nós pode fazer um pouquinho nesse momento tão difícil. Doutor Fábio, com toda a assessoria jurídica, encaminhando os processos, entrando com HC quando é preciso, para trancar o que quer que seja, mandado de segurança, o Enio fazendo um belíssimo trabalho. Pessoal, para quem não sabe, para quem não acompanha o ProArmas Pernambuco, o Enio acho que acabou de chegar semana passada, eles foram para o interior de Pernambuco, foram bater em Petrolina, voltaram parando cidade por cidade. Eu acho que levaram uns 15 dias fazendo isso, foi, Enio? Na verdade, a gente fez em um final de semana. Pois, me pareceu uns 15 dias. Então, tá plantando a semente, tá construindo a semente. Eu que sou professor, estou fazendo minha parte, porque assim, é difícil, mas tem caminhos. Mas o primeiro caminho é você começar a desconstruir as narrativas. Eu acho que é um bom caminho. E olha, você é CAC. Eu vou deixar de comprar minha munição? Não.
Minha GT continua válida? Continua. Eu vou deixar de ir para o clube? Não. Calibre está restrita, eu posso comprar? Não. Se você não tem autorização, acho que você não pode comprar. Mas é continuar na defesa da pauta. Professor Giovanni, isso aí que você falou de desconstruir narrativa é perfeito. Para você ter ideia, tem algumas correntes de atiradores que já questionam, por que o ProArmas não foi atrás de algum instrumento jurídico para combater essa decisão absurda do ministro? E as pessoas não entendem que se uma instituição vai se dispor de usar algum dispositivo jurídico para algo que não tem base legal, você está ratificando um absurdo. Então, o ProArmas não tem nenhum poder disso, de sequer se expor a esse ridículo, de pedir que algo que não deveria ter sido feito, que foi feito de forma ilegal, não seja posto em prática. Então, isso beira um absurdo. Então, a gente não pode fazer isso. Uma outra questão que você falou com relação a desconstruir narrativas, eu até tinha falado com o doutor Fábio Arribas. Vai acabar com esse negócio do doutor, rapaz. Acaba com esse negócio. Estou São as chamando formalidades. de GG. Fábio, são as formalidades da live. Mas, enfim, eu tenho uma abertura com todos vocês dois aí. Claro que tudo isso só passa de uma mera formalidade mesmo. Mas, assim, eu tinha falado com ele anteriormente, Giovanni, que era o seguinte: ele disse, rapaz, enquanto nos Estados Unidos, quando algum presidente ou outra autoridade sequer somente ameaça retirar algum direito de um americano, eles correm de acesso às armas, claro, né? Eles correm para as lojas e esvaziam as prateleiras como forma de recado. Isso aconteceu no Canadá, com a moratória do Trudeau. O Canadá não tinha mais arma para comprar. Quando alguma autoridade brasileira simplesmente diz, olha, eu estou pensando em retirar algum direito dos atiradores, todo mundo fala, opa, peraí, agora não é a melhor hora de eu comprar arma, agora não é a melhor... Então, se eles quiserem fazer algum pacote de maldade, eles dizem, rapaz, não precisa fazer nada não, só dá um alerta de que a gente vai retirar alguma coisa que eles param de comprar, dá tempo da gente pensar. Porque se o brasileiro fosse dar o recado, eles provavelmente diriam, opa, acho que a gente está tomando a tudo errado porque o pessoal não está muito a favor. Então, uma outra questão, eu quero pegar bem no pé dessa questão da desconstrução da narrativa, Giovanni, porque, inclusive, dentro da própria advocacia, existe uma grande corrente de profissionais que a gente sabe que tem alguns vieses de esquerda e eles entram naquele embate de que eu sempre ouço isso em qualquer discussão, inclusive com colegas, amigos meus, advogados. Eles dizem, mas vamos lá, se eu der arma para todo mundo, lembrando que a gente sabe que não é todo mundo, tem que passar por um escrutínio, uma série de documentações e pedágios que a gente sabe que são bem tortuosos, penosos, eu diria. Mas assim, se todo cidadão puder ter acesso à arma de fogo, tudo agora vai ser resolvido na bala. A discussão de trânsito, a discussão de mesa de bar. Isso é o que a gente ouve, né, nas discussões com pessoas que não fazem parte do nosso meio. Primeira arma não vem em catálogo da Avon. Começa por aí, né? Pois é. E aí... Nunca vi briga em clube de tiro. Deixa eu dar uma sugestão para quem fala isso. Deixa eu dar uma sugestão para quem fala isso. Vá lá, se você é aqui de Recife, vá numa loja chamada Senhora das Armas. Fica ali isso, próximo. Da Priscila. Não sei, eu não sei quem é a dona, não. Eu não sei o nome. Eu sei que é aí na live, acabou de falar. Pronto, então eu tô falando comercial. Ela de tá graça. aqui. É ali. Eu sei que fica ali perto do Bom Preço da Benfica, dentro de uma galeria ali e tal. Vá lá na Senhora das Armas, no Recife. Entre lá, passe lá por aqueles dois portões dele e diz assim: olha, eu quero comprar uma G2C. Ela vai dizer, pois não, o senhor tem CR? Não. Olha, isso aqui é o despachante, o senhor vai entrar com essa documentação aqui e tal. Daqui a 1 ano e meio, você vai voltar lá para pegar a sua G2C. Giovanni, faça essa experiência. Eu quero comprar um blaster de 10 munições, 9mm, aquela 124 gramas, só 10. Você deve estar na promoção uns R$100 na Senhora das Armas. Você vai voltar quando você tiver seu CR. Para comprar. O que você falou agora é exatamente comprovando o absurdo da decisão do ministro Fachin, porque a alegação dele foi para garantir a segurança da eleição.
Meu amigo, A nós estamos a 2026, só 15 se dias for, da né? eleição. A de Quem é que na 2026. em que planeta ele vive que uma pessoa faltando 15 dias solicitar uma arma e ele vai ter essa arma antes da eleição? Então, até o objeto do argumento dele não tem pé nem cabeça. Não é Mas uma voltando para a teratologia. questão voltando para a questão da narrativa, quantas pessoas falam isso, né? Ah, porque tudo vai ser discutido na bala, tudo vai ser resolvido. Eu costumo dizer, Giovanni, complementando essa sua conversa, esse seu apontamento, que é o seguinte: eu queria lembrar a todos, quando levantam essa narrativa, que no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, né, todo mundo tinha sua arma em casa. Então, eu lembro que os carros eram vendidos com um compartimento específico para guardar as armas. Aquelas carteiras, capanga, vinha com um compartimento para você guardar a sua arma. E não se resolvia tudo no bang bang. Lembrando que naquela época a gente tinha menos educação, a gente tinha menos policiamento, a gente não tinha esse Big Brother que todo mundo hoje tem um celular com uma câmera para filmar, e não era bang bang, porque agora vai ser. E eu ainda levanto uma outra situação, que é a seguinte: o bandido, quando ele desce o morro para vir assaltar a gente, ele quer comprar droga. Então, se ele quer comprar droga, por que ele desce o morro para vir assaltar o cidadão desarmado, né? Se ele pode muito bem chegar lá no dono da boca e dizer: ei, perdeu aí, me passa a droga aí. Mas por que ele não faz isso? O Porque dono lá da ele boca sabe que tá ele vai ser armado, meu patrão. alvejado. Lá o cara tá armado. Entendeu? Não E tem ainda tem outra PCC Por legal lá que não, que né? ninguém vai roubar celular no clube de tiro? Por que ninguém vai lá no Speed roubar celular na saída do Exatamente. povo? E se eu levantar um outro dado aqui interessantíssimo, Giovanni? Se eu disser que hoje, olha, eu vou fazer uma afirmação, entendam a pergunta. Se eu afirmar hoje que todo brasileiro tem uma arma em casa, isso é absurdo para você? Não, dependendo do conceito de arma de instrumento, todo mundo tem. Depende Perfeito. do que você considerar, porque é aquela história. Todo mundo tem uma faca dentro de casa, A então todo mundo tem responsabilidade arma, não, minha a gente. Vamos acabar com responsabilidade não isso. está no objeto, está na pessoa. Hein? Você não pode querer transferir para o objeto a responsabilidade que é do indivíduo. Certo? Eu acredito muito, assim, brincadeiras à parte, eu sou mais velho do que vocês. Eu sou de uma época onde, para você andar armado, você só precisava ir na delegacia da Polícia Civil da sua cidade e pedir uma autorização por escrito. Eu vi meu pai fazer isso. E você comprava uma arma dentro do shopping, dentro do shopping. Dentro da Por exemplo, Mesla, Magno dentro da 357. Mesla, onde hoje é o Shopping Boa Vista, era uma loja chamada Mesla. Primeiro andar na ponta era onde se vendia arma. 38 Rossi, 32 Rossi. Eu sou desse Tinha tempo. uma loja Magno 357 dentro do Shopping Recife. Você comprava Pois uma é, arma com sua identidade. eu sou dessa época. Eu vi meu pai e minha mãe andando armado. Ia na delegacia, dizia lá, pedia uma autorização, andava armado. Meu pai nunca fez nada com ninguém, minha mãe nunca fez nada com ninguém. Então, assim, eu particularmente acho que na hora que o cidadão bota uma arma na cintura, a vida dele muda completamente, para o bem ou para o mal, certo? E acho que uma pessoa de responsabilidade, ela só vai botar uma arma na cintura para usar em última instância. Essa história de que tudo vai se resolver no bang bang é a partir da premissa que nós somos um povo de bárbaros. Quem usa isso, ele mede a sociedade pela régua dele. Meça você pela sua régua. Eu ralei muito para estar aqui e ralei muito para poder ter meu direito de autodefesa, para não permitir que um marginal com 18, 19 anos venha ameaçar a mim ou a minha família. Ah, mas você pode se defender por outro meio. Posso. Faz o seguinte, começa desarmando o cara. Por que você não vai desarmar o marginal? Porque é difícil, é mais fácil desarmar o cidadão. Porque eu quero respeitar a lei, então vamos mudar a lei, o cara não tem nada a perder. Então, assim, é muito triste vivermos numa situação dessa, por quê? Porque é a narrativa, é o laxismo penal. Você está transferindo para o objeto. Eu posso matar uma pessoa com sequinho, água com gás, injeta água com gás na veia do pescoço de uma pessoa, a pessoa vai morrer de trombose. E quando fizer a perícia, só vai dar H2O e CO2. Até para saber do que a pessoa morreu é difícil. Jogos Mortais contrata Giovanni para escrever o retorno. Giovanni, para não ficar tão longo, eu tenho que ir, porque eu vou gravar um negócio aqui ainda. Professor, me permita só fazer um comentário do que vocês colocaram, para não ficar tão longe, que a gente levantou algumas coisas e terminei não comentando. Primeira coisa, quando começou essa movimentação com Alexandre Moraes,
todo mundo ficou, Fábio, e agora vai cair, não vai, não sei o quê, não sei o quê. Eu acredito que a gente tem que dar essa mensagem, que tem que ser visto de, minha gente, o seu direito já está sendo vilipendiado. Em vez da gente esfriar, a gente tem que aquecer muito mais. Né? Quem vendeu mais armas nos Estados Unidos não foi Trump, foi Biden e foi o Obama. Né? É isso que a gente tem que entender. Eu espero que a gente tenha, como sociedade, como grupo, esse fim. Falou também dessas inversões de valor, mas a própria esquerda ela fisga pelo altruísmo. O jovem, ele quer que ele quer? Ele quer igualdade, ele quer o bem e tudo mais. E eu também levanto a bandeira, Giovanni, que a gente precisa conversar com o outro. A grande vantagem que eu acredito que o militante de direita tem sobre o militante de esquerda é que a grandíssima maioria dele já sofreu estelionato em 2002, 2004, 2006, e agora ele conhece a esquerda e conhece realmente o que é essa perspectiva de direito. Essa é a vantagem que eu vejo do militante de esquerda, simplesmente fechar os olhos para esses dados que são absolutamente claros. A gente tem diversos no julgamento do Nunes Marques. A gente entrou na questão de OAB, né? Muitas instituições não têm interesse. Tem essa divisão em castas, de alto clero, baixo clero, tal, que eu acredito que é um dos grandes problemas da gente. Eu sempre dizia, o problema que a gente tem é dar ao político a autoridade, muita autoridade. Mas quando a gente vê a Suprema Corte avançando sobre direitos fundamentais, sobre quebra de processo básico, né, para não falar não tem como falar respeitosamente, de forma ridícula, assim, conceitos básicos, ridículos. Ah, não, isso aqui é assim. Condenação crime. Enfim, a gente tem uma porrada de pessoas, já falarei muito mais. Senhor, desculpa atrapalhar, é porque eu preciso ir agora, porque eu entro agora daqui a 1 minuto numa gravação aqui. Então faça suas considerações já. Não, eu só queria, Enio, agradecer a você, agradecer ao doutor Fábio. A gente chama doutor Fábio por respeito à competência ao profissionalismo, não é por formalidade, não. Eu aprendi quando você está diante de competência e profissionalismo, isso deve ser valorizado, e o doutor, em relação à sua competência e ao profissionalismo, embora você seja uma pessoa ainda jovem, mas já demonstra isso, e quem é atirador aqui em Pernambuco sabe disso. Eu queria agradecer, Enio, ao ProArmas Brasil, ao ProArmas Pernambuco. Queria agradecer o excelente trabalho que vocês fazem. Queria agradecer a você e a oportunidade de estar aqui. Queria fazer um convite. Na quinta-feira eu vou estar em Juazeiro do Norte, e o pessoal de Juazeiro do Norte, que é favorável à pauta, o pessoal de Juazeiro do Norte, que é favorável ao direito de autodefesa, eu vou estar participando de um evento profissional numa faculdade em Juazeiro no período da manhã, e à tarde eu vou estar na Gun House, que é um clube de tiro lá de Juazeiro do Norte, encontrando alguns alunos. Então vocês serão bem-vindos a partir das 15 horas lá. E o objetivo é sempre confraternizar e mostrar o que é um ambiente no clube de tiro para vocês. Então fica o convite para o pessoal de Juazeiro do Norte. A mesma coisa em Fortaleza, na sexta-feira eu vou estar na Gun House em Fortaleza também. Enio, muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Desculpe a forma que eu estou saindo, é porque eu tenho que cumprir o horário aqui na empresa. Não, tranquilo. Agradeço a você bem breve. Obrigado a vocês aí por esse debate, esse enriquecimento jurídico. Eu só vou lhe pedir, Giovanni, que quando você for salvar a live, salva em compartilhamento com o ProArmas PE, para que a gente deixe lá no feed, para que as pessoas possam ver futuramente. Fábio, perfeito. Meu irmão, um abração aí, obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado, um abraço.